Qual é o mais implacável fator de mudança hoje na vida econômica? É a grande corporação moderna. Ela é também a força menos compreendida ou, para ser mais exato, a mais deliberadamente ignorada. Existe o mito da grande corporação, que é cuidadosa e assiduamente divulgado. Existe, ao mesmo tempo, a realidade que tem pouca relação com o mito. O mito da corporação se resume na ideia de um grupo de homens disciplinados, cheios de energia e muito bem remunerados, a serviço de um líder dinâmico. O líder lidera sempre de uma forma dinâmica. Seus homens executam as ordens ou as transmitem aos subordinados. O mito afirma que o único objetivo da corporação é ganhar dinheiro fornecendo bem, produtos ou serviços. Ela ganha dinheiro atendendo integralmente às exigências do mercado e, portanto, do consumidor. Eles são vendedores, na verdade, nobres mensageiros, com a missão de descobrir as necessidades de seu soberano, o consumidor. Samuelson, o mais eminente economista da minha geração, uma vez disse o seguinte: o consumidor é uma espécie de rei que usa seu direito de voto para ter as coisas que deseja. Eu, ao contrário, acho que deveríamos ver o consumidor como alguém muito parecido conosco, estimulado por desejos próprios ou estimulados de fora, entre eles a voz eloquente da corporação moderna. O economista consumidor que eu nunca aceitei é visto aqui como caricatura, alguém que reage apenas aos impulsos internos para maximizar o prazer do consumo. Ele ou ela valoriza ao máximo o prazer da escolha, experimenta tudo e é imune a influências externas. Tudo isto é um mito, nem os economistas acreditam nisto. Quando vão para casa à noite e veem televisão, eles constatam, como os outros, o poder de influenciar da corporação sobre o governo e sobre o consumidor. Só os livros de escola ainda usam este conceito de consumidor. Esta é uma das poucas questões econômicas que você mesmo pode testar. Você pode se perguntar se a propaganda que o ensurdece e domina a sua visão tem um objetivo. Envolvidos por este mundo, nós nos tornamos parte dele, inconscientes de sua influência. O mito, a ordem que sustenta a grande corporação moderna, é a submissão do mercado e do consumidor, fazendo com que, em nossa consciência, o poder da empresa seja suavizado e preservado. Não nos surpreendamos. Toda a educação em nossa sociedade está orientada para aceitar, defender e proteger as instituições dominantes da sociedade. O soberano, a Constituição, o Parlamento, a lei, até o comunismo na União Soviética, tudo o que a educação econômica protege e defende não deveria surpreender ninguém. Não existem duas corporações iguais, nem elas exercem o poder com os mesmos propósitos. Uma corporação que junta cientistas e engenheiros, como a IBM ou a ICI, pode ter objetivos diferentes dos de outras, como a Revlon ou a Unilever, que sobrevivem, pelo menos em parte, por suas habilidades e pelo poder de persuadir o público. Outras corporações medem o seu êxito basicamente pelos ganhos,
Outras ainda preferem falar de seu crescimento. Algumas falam dos serviços e da responsabilidade pública. E quando as pessoas falam muito de suas virtudes, acabam às vezes praticando algumas delas. Como não há uma corporação típica, nós inventamos uma para explicar melhor o seu funcionamento. Chama-se UGE. Nossa invenção nos aproxima da realidade onde os executivos, como eu já disse, são os guardiões do mito da corporação. Eles sempre se irritam com aqueles que negam o mito. Sempre exigem garantias de que um programa de televisão não negará o mito. Nossa corporação é a Unified Global Enterprise. Empresas Unificadas Globais, conhecida desde 1964 como UGE. Sua história é igual à de muitas outras corporações, todas elas vivas e muito florescentes. Poderia ser inglesa, francesa ou alemã, mas como ela é um recurso para ensino e diversão, acho mais diplomático chamá-la de americana, uma multinacional baseada nos Estados Unidos. A UGE nos ajudará a desfazer, sem muita cerimônia, se vocês permitirem, o mito da corporação e examinar melhor a verdadeira estrutura dela. A UGE começou no ramo de bebidas e comida. Hoje ela é forte na indústria química, hotéis, sistemas, computadores e diversões. Esta é a família de produtos da UGE, o mundo da UGE. Portanto, sejam bem-vindos ao UGEX, uma exposição destinada a mostrar os 100 anos de história da UGE. Olá, bem-vindos à UGEX. Sou o guia de vocês. Meu nome é Cindy. E eu sou Jane. Obrigado por visitarem a UGEX. Este ano celebramos 100 anos da UGE, 100 anos de serviços prestados à humanidade. Este é o cenário de nossa exposição centenária. Tenham um bom dia. Este foi o fundador da UGE, James Glow I. Ele veio para os Estados Unidos em 1873, da cidade escocesa de Greenock. James Glow era um homem de ação, um homem de empresa, interessado em montar um império. Em 1880, James Glow abriu seu primeiro açougue em Chicago. 10 anos depois, já dirigia uma boa fábrica de carnes industrializadas. E no fim do século, ele estava firmemente estabelecido, competindo com a Swift, a Armour, a Cutter e a Wilson, como um dos 5 grandes do meio-oeste. No dia do pagamento, cada operário recebia citações da Bíblia, um panfleto com advertências contra a preguiça e o alcoolismo e o salário. Glow e seu filho eram famosos, além da religiosidade, pela dedicação absoluta aos negócios. Eles se orgulhavam de conhecer pelo primeiro nome todos os trabalhadores. Orgulhavam-se também de sua capacidade de extrair trabalho dos outros. A jornada de trabalho era de 12 horas por dia, 72 horas por semana. 1898. Papai Glow mandou nosso menino para a guerra hispano-americana. O histórico Bife Bomba se mostrou mais destruidor para os combatentes que as balas perdidas dos espanhóis. Mas nunca ficou provado que os produtos Glow eram mais mortíferos que os outros, e nenhuma empresa aprendeu tão bem a lição. Depois disso, ela passou a exaltar a qualidade de seus produtos na propaganda. As salsichas Glow e a carne enlatada daqueles anos ainda existem hoje.
Dizia-se em Chicago que os frigoríficos usavam tudo do porco, menos o guincho. Os Glow fizeram ainda melhor. Eles usaram ingredientes que nunca fizeram parte do porco. As linguiças Glow ficaram famosas durante gerações como as minhocas Glow. Um apelido afetuoso inspirado na forma do produto, como explicou várias vezes o Departamento de Relações Públicas da empresa. Saudamos a excelente variedade de alimentos produzidos pela Glow. Comida e bebida há 80 anos. Comida para o desjejum. Milho desidratado. Cevada em floco. Comida natural. Extrato de fígado. Laxativos minerais. Uma nova gama de produtos para saudar o século XX, lançados por James Glow Jr. Estes produtos nutritivos se baseavam numa econômica variedade de vegetais, processados inteligentemente, aromatizados e adicionados às salsichas, tais como farinha de aveia, milho, caroço de algodão, farelo de trigo e, segundo se dizia, sem comprovação, serragem de madeira. O maior de todos foi o Gall. A fórmula de Gall é segredo até hoje. É o óleo com 1000 utilidades, festejado desde 1921, quando a América comprou o Gall pela primeira vez. O Gall. James Glow Jr., agora com mais de 60 anos, era decidido, autoritário e cioso do seu poder. Ficou muito irritado com Roosevelt e uma vez foi detido pela polícia por resistir a uma decisão oficial sobre contratos coletivos de trabalho. Como era de se esperar, ele não estava disposto a entregar as rédeas do poder. Mas havia luz no final do túnel. O êxito maior ainda mais à frente. O Jell-O. Em 1932, a companhia comprou a marca e a fórmula do concentrado que viria a ser o Jell-O, o refrigerante que estimula. Isso poderia ter criado problemas porque o refrigerante tirava suas qualidades e a popularidade de uma droga, a cocaína, como é conhecida hoje. Por isso, movido por seus princípios religiosos e seguindo as leis do governo, James Glow Jr. abandonou depois a droga, mas o refrigerante já estava consagrado. Para as indústrias Glow e muitas outras, a Segunda Guerra foi um período de grande demanda, expansão e novos horizontes. Os soldados americanos marchavam graças às rações C e K das indústrias Glow. Let's stand by the ones who are man of the guns and pushing the foe on back. Let's all be good soldiers and back. That's the attack. Os soldados consumiam dessa vez sem enjoos estomacais e, mais importante ainda, as indústrias Glow foram convencidas pelo exército, carente de administradores, a assumir o controle de uma fábrica de munições no estado de Illinois. Ela também organizou o apoio logístico para a fábrica de elementos Coir Masters e suas atividades no Teatro Europeu de Operações. Este caminho foi preparado por Harold McMahon. Em 1952, ele assumiu o controle da corporação. A filosofia é comprar para ampliar. Oportunidades no exterior. Profissionalismo administrativo. Sociedade com o governo. Responsabilidade com a segurança nacional. Sólidas relações entre patrões e empregados. Lucros com serviços. Tecnologia a serviço do consumidor. Comida para o mundo livre. Todas estas expressões estão associadas com a era de McMahon e os jovens talentosos que ele trouxe do Pentágono e da Escola de Administração de Harvard para a Glow.
Era o tempo de um nome que abria um novo horizonte. Glow. Indústrias Glow. Embalagens Glow. Indústrias Global. Empresas Global. Unificadas. Empresas Unificadas Global. UGE. UGE. Os anos 50 e 60 foram os anos dourados da UGE. Esta era a sua sede em Nova York. O tema dominante em cada era reflete-se nas construções. A religião medieval nas catedrais, as nações emergentes em Versailles, a revolução industrial nas estações ferroviárias e as modernas corporações nos arranha-céus. Este edifício é a nossa assinatura. Ele soletra aos céus a palavra colossal. McMahon foi o pioneiro dos gerentes profissionais. Depois que Francis Glow, o único herdeiro masculino, aposentou-se na Califórnia, e em seguida uma curta experiência na companhia. Seu pai foi chamado de Último Glow. Ao morrer, James Glow criou a Fundação Glow para o progresso da pesquisa econômica e da educação política, segundo os princípios da livre empresa. A maioria das ações da companhia foi para esta fundação. Arthur Francis vendeu o resto para pagar dívidas contraídas no Caribe, pensões para 2 ex-mulheres e para financiar seu Instituto de Artes Eróticas. Um setor em que seria lembrado como pioneiro nas conquistas estéticas.